Vamos refletir um pouco o importante. Eu vi uma cena que eu fiquei maravilhado, fiquei orgulhoso dela. Foi agora na Copa do Mundo. O técnico brasileiro, que não é brasileiro, ele é italiano, mas é técnico do Brasil, nacionalidade italiana, sendo entrevistado por uma japonesa, uma repórter japonesa, mas ela usando a língua portuguesa, desculpa a licença poética, ela usando o brasileiro para falar, a forma brasileira de falar. E o Ancelotti também estava usando o português. Claro, dois estrangeiros com sotaques estranhos para nós, muito das origens deles. E aí o Ancelotti chamou-a para falar em inglês, porque ela estava, segundo ela, nervosa pela situação de estar diante de um técnico tão famoso como ele. E para falar de uma competição como a Copa do Mundo e de um time como a seleção brasileira. Então é tudo importante demais. O importante. E ela é uma repórter japonesa, estava ali também, dentro da sua importância. E aí ele, vamos falar inglês então, que ela não estava conseguindo transmitir ou fazer as perguntas usando o nosso português. Quando o Lancelotti lançou a proposta, ela recusou, não, ela continuou falando em nosso idioma, do nosso jeitinho, com o sotaque dela. E aí ele continuou, claro, falando o nosso português. E a entrevista rolou, e os dois se comunicaram na nossa língua, na nossa própria língua. E aí onde é que está o meu orgulho? Quem é o importante aí? A seleção brasileira, o técnico da seleção, o italiano, a repórter japonesa, quem é o mais importante de todos aí? Sabe quem é o mais importante? Nós, os brasileiros. Porque eles estavam se dirigindo para nós. Era uma conversa entre eles, mas que o objetivo era chegar aos nossos conceitos ao ouvir aquela entrevista. E aí eles estavam nos colocando no nível de importância extremo, lá em cima, dando maior valor a nós brasileiros. Não, eu estou falando para o povo brasileiro, estou entrevistando o técnico da seleção brasileira e eu quero continuar falando em português. E assim a entrevista rolou e eles se comunicaram ali dentro daquele setor de entrevista. Que maravilha, eu fiquei orgulhoso disso. Porque eu me senti muito importante, eu como brasileiro e acima de tudo como nordestino que sou, pernambucano. Isso foi para mim E aí eu interpretei como sendo maravilhoso para cada um de nós brasileiros. E aí, nós como humanidade, qual o nível de importância para Deus? Imenso. Imenso. Deus muitas vezes quis desistir de nós, mas foi impedido. Moisés o impediu, o convenceu de não desistir de nós. E várias outras situações ele quase que mas ele continuou dando-nos importância. Nós somos importantes para Deus. E a maior prova disso é que ele colocou o seu filho
único, não é? Cristo Jesus, para morrer por nós. Veja que importância nós temos para Deus. Vamos considerar isso. Vamos considerar que nós somos muito, mas muito importante mesmo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele foi cumprir aquilo que Deus determinou para nos salvar. Somos importantes? Claro, somos. Em nome de Jesus. Amém.